A Voz que Querem Calar, Professor Seyed Marandi, e a Verdade sobre a Guerra. Imagine que alguém, em uma rede social, abre uma campanha para arrecadar US$ 1 milhão. O objetivo? Te sequestrar, te torturar e te assassinar. Simplesmente porque você diz coisas que o poder não quer que sejam ditas. Isso não é roteiro de filme de suspense. Está acontecendo agora, em 2026, com um professor universitário em Teherã. O nome dele é Seyed Mohammed Marandi. Ele é analista político, decano da Universidade de Teherã e sobrevivente de armas químicas. A plataforma X, de Elon Musk, se recusa a remover o conteúdo criminoso. Milhares de pessoas denunciaram. Nada foi feito. Por que, Marandi? Por que sua voz precisa ser calada com tanta urgência? Porque ele diz a verdade sobre esta guerra, e a verdade para o Império é perigosa demais. Vamos entender essa história. Antes de entendermos por que querem silenciá-lo, é preciso saber quem ele é. Seyed Marandi não é um porta-voz do regime, como tentam rotulá-lo. Ele é um acadêmico respeitado, professor da Universidade de Teherã e decano do Instituto de Estudos Mundiais. Mas, mais do que isso, Marandi é um sobrevivente. Durante a guerra Irã-Iraque, nos anos 80, ele sobreviveu a 2 ataques com armas químicas. As armas foram fornecidas pela Alemanha e o dinheiro veio dos regimes árabes do Golfo, os mesmos que hoje hospedam bases militares americanas. Ele viu pessoas ao seu lado morrerem e carrega essa memória. Mais tarde, integrou a equipe de assessores do Irã nas negociações do acordo nuclear. Ele é presença frequente na Al Jazeera, na BBC, na CNN. Ele é, em suma, uma das vozes mais autorizadas para explicar como o Irã vê o mundo. Em meio à guerra, Marandi se tornou alvo de uma campanha criminosa, que expõe, como poucas coisas, a podridão moral do Ocidente. Uma conta verificada no X, sim, aquela rede social com selo azul que deveria dar credibilidade, está arrecadando US$ 1 milhão para sequestrar e assassinar o professor Marandi. Ele mesmo descreveu a situação em entrevista. Eles estão arrecadando US$ 1 milhão para me sequestrar. Isso significa que vão me torturar e me matar. Apesar de muitas milhares de pessoas terem denunciado, Musk se recusa a remover o conteúdo. O silêncio da plataforma é ensurdecedor. Se fosse uma ameaça contra um jornalista americano ou europeu, a comoção seria global. Mas é um professor iraniano. E, para o Império, algumas vidas valem menos. Marandi denuncia algo que o Politiquibé vem documentando desde o início. A mídia ocidental não é observadora neutra. Ela é ferramenta ativa da propaganda de guerra. Quando os Estados Unidos e Israel bombardeiam uma escola em Minab, matando 165 meninas, a mídia ocidental repete a versão de que foi um erro não intencional. Quando os Estados Unidos ameaçam bombardear a infraestrutura elétrica do Irã, um crime de guerra claro, não há manchetes escandalizadas. Quando Trump diz que pode destruir Cuba, ninguém pergunta: quem lhe deu esse direito? Marandi é direto. Nenhum veículo de mídia no Ocidente está gritando que isso são crimes contra a humanidade. Nenhum deles. Isso só mostra o quão corrupto é o Ocidente, quão corrupta é a mídia ocidental. Marandi usa uma expressão que choca: a classe Epstein. Ele se refere à oligarquia globalista, que controla os grandes veículos de comunicação e financia as guerras. Uma classe que lucra com o caos. Para quem a vida de crianças árabes, persas, latinas ou africanas não tem valor. A mídia é propriedade e está sob o controle da classe Epstein. E esses jornalistas são apenas ferramentas, assim como os políticos também são ferramentas. Não há diferença. É uma acusação pesada, mas os fatos lhe dão razão. As mesmas redes que silenciaram vozes pró-Palestina, que censuraram a imprensa russa, que tratam Cuba e Venezuela como ditaduras, enquanto financiam golpes, agora se recusam a remover uma ameaça de morte explícita contra um professor. Um dos pontos mais importantes levantados por Marandi é o papel dos regimes árabes do Golfo, Arábia Saudita, Emirados, Catar, como financiadores ativos da guerra. Enquanto a mídia ocidental os pinta como mediadores ou vítimas, a verdade é que eles fornecem espaço aéreo, bases militares e dinheiro para os ataques.
Os Emirados e a Arábia Saudita não apenas fornecem espaço aéreo, mas também financiam a guerra. Eles pagam aos Estados Unidos, oferecem assistência financeira. É isso que eles vêm fazendo desde o início. Então, eles têm muito sangue nas mãos. Essa cumplicidade não é nova. Na guerra Irã-Iraque, os mesmos regimes forneceram centenas de bilhões de dólares a Saddam Hussein. As armas químicas que mataram tantos iranianos e que Marandi sobreviveu foram pagas com dinheiro árabe. A história se repete, e o Irã não esqueceu. E se a guerra continuar? Marandi é claro sobre o que vem pela frente. O Irã não aceitará um cessar-fogo temporário. A experiência da Guerra dos 12 Dias em 2025 mostrou que Netanyahu e Trump usam pausas para se reagrupar e atacar novamente. O Irã não vai aceitar nenhum cessar-fogo, porque um cessar-fogo significaria que Trump e Netanyahu voltariam à prancheta, se rearmariam e voltariam a matar crianças. Isso não vai acontecer. As exigências iranianas são conhecidas: retirada das tropas americanas do Golfo, reparações, garantias de longo prazo. Mas Marandi acrescenta uma dimensão crucial. Se a guerra escalar, o alvo será a infraestrutura de energia e água de Israel e dos regimes do Golfo. Uma vez que as usinas de dessalinização do Golfo forem destruídas, países como o Kuwait, o Catar e os Emirados se tornam inabitáveis em semanas. Se Trump escalar, a infraestrutura de petróleo e gás do outro lado do Golfo será destruída. Não haverá mais petróleo, gás, petroquímicos. Isso levaria a uma depressão econômica muito pior do que a de 1929. Apesar de décadas de sanções, assassinatos e bombardeios, o Irã não se fragmentou. Pelo contrário. Marandi descreve cenas que a mídia ocidental não mostra. Milhões nas ruas no Dia Internacional de Al-Quds, em solidariedade à Palestina, enquanto os mísseis americanos caíam ao redor. Eles bombardearam, mataram uma mulher, dispararam mísseis contra as pessoas, e ninguém se moveu. As pessoas mantiveram suas posições. Nunca vi nada parecido. Nunca ouvi falar de algo assim na minha vida. Ninguém tropeçou, não houve pânico. E a mídia ocidental não mostra isso. Por quê? Porque são ferramentas do império. O império, na visão de Marandi, está desmoronando. Guerras intermináveis, o neoliberalismo que destruiu a classe média americana, a corrupção da classe Epstein, o enfraquecimento da Europa, tudo contribui para um colapso que, para quem viveu o apogeu dos Estados Unidos nos anos 1990, é vertiginoso. Estavam no topo do mundo e em 3 décadas simplesmente arruinaram tudo. Marandi não é um inimigo do Ocidente. É um acadêmico que sobreviveu a armas químicas financiadas pelos regimes que hoje o ameaçam. É um pai que viu crianças serem assassinadas em sua escola. É um cidadão de um país que há 45 anos é alvo de sanções, assassinatos e guerras, mas que ainda assim resiste. Quando esses adolescentes no Irã não se intimidam com os mísseis dos Estados Unidos, eu não tenho direito de me intimidar. A voz de Marandi não será calada, e nós, ao publicarmos as suas palavras, nos juntamos àqueles que recusam o silêncio cúmplice. Porque, como ele mesmo diz, os dias são sombrios, mas com a ajuda de Deus, espero que o império seja forçado a recuar. A voz que querem calar está aqui, e não vai se calar. E você, o que acha dessa campanha criminosa? Deveria o X remover essas ameaças? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de seguir o canal. Deixe seu like. Até a próxima.